Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas e do nosso conteúdo. E se você está começando agora no mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários. Bom, o nosso convidado de hoje é o Marcos Cesarini, que é diretor de investimentos da Ouro Invest. Tudo certo aí, Marcos? Tudo certo, Thiago. Obrigado pelo convite, prazer aí falar com vocês do Clube FI. Então, tá certo, Marcos. A gente também agradece a tua participação aqui no nosso programa. Bom, a primeira pergunta, fala um pouco da tua experiência profissional, né, porque você tem uma longa história, acho que são mais de 30 anos aí nesse mercado, e você também participou, né, da concepção e do lançamento dos primeiros fundos imobiliários aqui no Brasil. Eu acho que a nossa audiência vai gostar muito de escutar um pouco da tua trajetória aí profissional. É verdade. Bom, nós estamos numa época especial aqui no Ourinvest. A Ourinvest está completando esse ano 40 anos, né? E o início da indústria de fundo imobiliário, né, o primeiro fundo imobiliário de varejo, o Shopping Pátio de Gianópolis, nós fizemos ele final de 99, início de 2000, então o primeiro fundo imobiliário de varejo no mercado brasileiro vai estar completando 20 anos agora, né? Ourinvest 40 anos, primeiro fundo imobiliário de varejo completando 20 anos, então a gente tem uma indústria aí que já está chegando nos seus 20 anos, está saindo da adolescência aí, né? A indústria de fundo imobiliário no Brasil. Então, legal, Marcos. E como é que está hoje você iniciou esse trabalho já dentro da Ouro Invest, né? Então, como é que está hoje a estrutura, a área imobiliária da instituição? Tá bom. Então, Thiago, eu estou completando quase 20 anos aqui no Ouro Invest, são 35 anos de mercado financeiro, né, uma experiência que se iniciou em áreas de crédito imobiliário, Bancos Noroeste, Banco Francês e Brasileiro, Bank Boston, migrando para as áreas de tesouraria e áreas de asset allocation. Hoje, dentro do Ouro Invest, basicamente embaixo da Ouro Invest DTVM, onde eu estou alocado, a gente faz o asset allocation para uma quantidade em torno de 20 mil clientes hoje do Ouro Invest, cuja essa base se iniciou basicamente dentro de produtos imobiliários, né? A gente começou quando foi lançado o primeiro fundo imobiliário, o Shopping Pátio de Gianópolis, basicamente a gente não tinha uma clientela de pessoa física, então era aí já o primeiro desafio, né? Você distribuir um fundo imobiliário, não existia fundo imobiliário, um fundo imobiliário sem a gente ter uma base de clientes estabelecida dentro do Ouro Invest, e procurando investidores para conhecer o funcionamento dessa classe de ativo. O desafio no início foi muito difícil, obviamente. Para você ter ideia, o material publicitário, por exemplo, do Shopping Pátio de Gianópolis, dos primeiros fundos imobiliários, né, que a gente lançou depois do Shopping Pátio de Gianópolis, eram aqueles livros que parecem hoje aqueles que quando você vai comprar um imóvel, né, com as fotos, aquela coisa enorme, né. Um fato interessante também é que para a gente distribuir o Shopping Pátio de Gianópolis, só relembrar um pouquinho como é que funcionava o Pátio de Gianópolis, que é interessante, né? O Pátio de Gianópolis, ele foi lançado no momento em que o shopping estava sendo inaugurado, né? Numa região que tinha até os moradores não sabiam se ia ser bom, se ia ser ruim, quer dizer, tinha lá uma certa desconfiança com relação a ter um shopping, né, incrustado no meio de Gianópolis, né, e numa situação de mercado onde você tinha, eu lembro, o CDI era de 26% ao ano. Né? O Shopping Pátio de Gianópolis vendeu um shopping, um fundo imobiliário, que ninguém conhecia, fundo imobiliário, obviamente, um CDI a esse nível,
e procurando base de investidores que gostavam de imóveis. Tanto é que no início desse processo de distribuição de fundo imobiliário, a gente, inclusive, fez parcerias com empresas, com corretoras de imóveis, né? Eu lembro que quando a gente foi distribuir o Pátio de Higienópolis, a gente fez uma parceria com a Biara, né? Porque a gente entendia que onde era mais fácil você encontrar investidores imobiliários? Através dessas empresas, né? Então, a gente, por exemplo, no Shopping Pátio de Higienópolis, a gente fez uma parceria com a Biara. Depois do Shopping Higienópolis, como curiosidade, a gente lançou o Hospital da Criança, aí a gente fez uma parceria com a Coelho da Fonseca. Depois do Hospital da Criança, teve o Torre Norte. Torre Norte, nós fizemos uma parceria com a Lopes, coisa que hoje é impossível de fazer. Imagina, corretor de imóvel vendendo um produto de base financeira, né? Quer dizer, isso só no início dessa indústria mesmo, isso acontecer. E no caso do Pátio, quer dizer, além de ser um produto totalmente desconhecido, um shopping que não tinha resultado, né? Todo resultado era uma expectativa do que ia acontecer lá na frente. Então era tudo, foi muito difícil. A distribuição foi difícil. Mas hoje os investidores que adquiriram o fundo hoje são investidores que estão absolutamente satisfeitos, né? Os investidores, obviamente, não vendem suas cotas por preço algum, né? Já visto o preço que elas são negociadas em bolsa, o investidor, mesmo baseado no yield pequeno, né, em função do preço que ela é negociada, ele não desfaz essa cota de maneira nenhuma. Sim, então o ambiente do início do nosso mercado, realmente, a gente fala sempre, né, que o grande inimigo do fundo imobiliário são as taxas de juros, né, quer dizer, nesse nível que você falou naquela época. Quer dizer, a internet ainda estava começando, não tinha toda essa estrutura também de mercado de varejo, né, de corretoras que facilita hoje a distribuição dessas cotas no mercado. Quer dizer, era uma venda muito parecida com o mercado imobiliário tradicional, né? Sem dúvida, né? E a Uninvest agora, fala um pouco mais sobre a instituição, tudo começou ali, enfim, como é que ela está estruturada, enfim, se vocês estão hoje com fundos imobiliários listados, de que segmentos? O início da atividade imobiliária no banco se deu com a estruturação de fundos imobiliários, né, e financiamentos imobiliários. Ali a gente iniciou as atividades com uma empresa que chamava-se Brasília Mortgages, fazendo a estruturação de fundos imobiliários, e foi a primeira companhia hipotecária independente do mercado brasileiro, a Brasília Mortgage, fazendo financiamentos imobiliários, home equity, com a intenção de, logo depois, fazer uma securitizadora, como foi feito, a Brasília Securities, que foi também a primeira securitizadora independente do mercado brasileiro. A intenção era, além de fundos imobiliários, você ter o ciclo completo da geração de crédito, né? Quer dizer, você fazer o financiamento imobiliário, securitizar e, obviamente, o recurso voltar para a geração de novos financiamentos imobiliários. Se iniciou primeiro com a Brasília Mortgages, depois a Brasília Securities, depois a gente criou uma outra empresa que era a Brazilian Capital, que era uma asset imobiliária, né, voltada principalmente para a estruturação de fundos imobiliários e junto, inclusive, com capital estrangeiro, né? Por exemplo, o BC Fund, uma outra curiosidade, o BC Fund foi um fundo imobiliário que ele foi formado com capital externo, né, através de investidores externos adquirindo ativos brasileiros dentro do fundo, que foi dada a saída, né, através do BC Fund ao varejo, isso lá, né, bastante tempo atrás, né. Depois a gente ainda criou uma outra empresa, que é a BM Sua Casa, que era uma empresa que tinha aquele conceito de mortgage americano, era lojas, como se fossem agências bancárias, né, que eram, estavam em shoppings, em ruas movimentadas, naquele conceito onde você ia para uma agência falar exclusivamente de mortgages, financiamento imobiliário, home equity, financiamento para construção. Tudo isso depois foi aglutinado dentro de uma holding imobiliária que chamava-se Brazilian Finance Real Estate. Ela ficou muito grande, cresceu muito desde o seu início, basicamente de 2000 a 2012, quando a gente vendeu essa holding imobiliária para o BTG Pactual e em parceria com o PAN, né, e a Caixa Econômica Federal, né. Isso aconteceu em 2012.
isso dentro do BTG e do Banco Pan, isso foi desmembrado, né? A parte de securitização e financiamento imobiliário foi alocada dentro do Banco Pan, a parte de gestão de fundos imobiliários, né, de estruturação de fundos imobiliários e asset imobiliário ficou dentro do BTG. Por consequência dessa venda, nós ficamos durante um período de 4 anos em não compete, né, ficamos sem atuar no mercado. Depois do término desse não compete, a gente, basicamente, aí, início de 2017, final de 2016, nós voltamos novamente a esse mercado. Hoje nós estamos, a Ourinvest Real Estate funcionando a todo vapor, vamos dizer assim, fazendo novamente a gestão de fundos imobiliários, a estruturação de fundos imobiliários, a Ourinvest Securitizadora, também a gente já fez de 2016, 2017 para cá, a estruturação de uma quantidade muito grande de CRIs, estamos fazendo de novo a administração de fundos imobiliários também. Desde o início, a gente já estruturou 2 fundos imobiliários, o Ourinvest JPP, que é um fundo imobiliário de CRI, né, fundo imobiliário de papel, né, como o mercado chama comumente, um fundo imobiliário de negócios imobiliários, de oportunidades imobiliárias em parceria com a Cirela, o Ourinvest Cirela, ou o CY, hoje é o código dele, né? Estamos lançando também agora uma 476, um fundo imobiliário de oportunidades imobiliárias, que é um fundo imobiliário que tem um período de investimento e desinvestimento. Vamos estar agora, dentro em breve, fazendo o follow-on desse fundo imobiliário de CRI. Vamos estar lançando também, ainda nesse primeiro semestre, um fundo de fundos, né? E tem muita coisa pela frente. O Ourinvest Logística também está nascendo, o Ourinvest Logística, né, que vai ser o PDDA, o Pedra Dourada, que é o início do processo de um fundo de logística que a gente vai estar fazendo esse ano. A gente está com metas aí bastante ambiciosas aí para a área de real estate. A gente saiu do mercado em 2012, no momento super oportuno, porque depois disso o mercado, né, ele, em função da economia, ele caiu bastante. Agora estamos voltando no momento que a gente acha que o mercado de real estate, o mercado imobiliário no Brasil, tende a voltar com bastante força. Bom, interessante, Marcos. Então, realmente, a instituição está com um cronograma aí longo, de crescimento aí nesse segmento. Mas, voltando um pouco do que a gente estava falando no início da entrevista, você já citou alguns fatores, mas do lado principalmente do investidor, né? Qual era a dificuldade de você vender fundo imobiliário, né? Enfim, dado que o mercado é um mercado que não existia, o investidor brasileiro já tem essa característica de ser mais conservador, né? De evitar até essas inovações, né? Então, quais são as principais barreiras que vocês tiveram nesse processo de distribuição dessas cotas de fundos imobiliários lá no começo do mercado? Era assim, era difícil, né? Primeiro porque o investidor, quando você falava em fundo imobiliário, né, ele queria saber onde ele estava a matrícula do imóvel, na escritura, se eu vou ganhar eu vou ter uma escritura de propriedade desse imóvel, né? Aí você tinha que explicar que isso era um fundo, ele tinha uma parte desse ativo, né? Como é que funcionava, no caso do pátio, por exemplo, isso foi né, isso foi bastante engraçado, né, porque a gente tinha aí as imobiliárias participando desse processo, né, então isso se confundia um pouquinho com a venda do imóvel, né, que elas faziam, né, e obviamente você não tinha histórico nenhum dessa indústria, né. Aí depois do Pátio Higienópolis também, um fato engraçado também, logo depois do Pátio Higienópolis, ainda em 2000, a gente lançou o Hospital da Criança, que foi o segundo fundo imobiliário de varejo, né? Que também foi um outro grande desafio, né? Você ligar para um investidor vendendo um fundo imobiliário de um hospital, né? Primeiro ele achava que você estava vendendo um plano de saúde, não achava que você estava vendendo um investimento, né? E muitos investidores, inclusive, comentavam: mas eu vou ganhar dinheiro com um hospital, né? Quer dizer, é um negócio complicado, né? O hospital, eventualmente, o hospital é um tipo de locatário que, eventualmente, se ele tiver uma inadimplência, você vai ter dificuldade para colocar esse locatário para fora e para, né, para você relocar esse ativo, né? Também foi um grande desafio, né? Logo depois veio o Torre Norte, né? Depois do Pátio Higienópolis, Hospital da Criança, aí depois veio o Torre Norte, que foi o primeiro fundo imobiliário de lajes corporativas, varejo, obviamente, de lajes corporativas, que aí foi o processo, nesse, inclusive, a gente fez uma parceria com a Lopes.
consultoria de imóveis. Você vê como a gente, ainda com aquela questão de dificuldade de distribuição, procurando um investidor imobiliário para participar participar desse tipo de investimento. Com as mesmas dificuldades, né? Um monoativo, né? No caso do Torre Norte, você tinha um pouco mais de pulverização, porque você tinha várias lajes, alguns locatários, aí você já começa a entrar em aspectos que hoje a gente realça bastante nessa indústria, né? Você ter vários locatários, né? Você ter uma pulverização de ativos, né? Você poder ter ativos desse nível de qualidade, com pulverização de forma segmentada, né? Você tem um hospital, shopping, laje, quer dizer, então já começa a facilitar um pouquinho nesse aspecto a distribuição, mas sempre foi um processo mais difícil, obviamente. Até vou antecipar aqui uma pergunta que eu deixar um pouco mais para o final, já que você comentou. Então, no começo, né, teve os fundos que eram monoativos e não necessariamente de lajes, né, que é o mais intuitivo, de repente, né, hoje o investidor, pessoa física que tem condições de investir, ele pensa em comprar um imóvel residencial ou uma sala comercial, né? Então, de repente, uma laje corporativa seria um investimento mais óbvio, até via fundo imobiliário. Então, por que o mercado começou com shopping, hospitais, sendo também monoativo? Quer dizer, isso tudo foi feito pelo início do mercado, por toda a dificuldade que vocês estavam vendo, e como é que você vê agora, com todo esse tempo agora que se passou, o mercado cresceu novamente, que é uma discussão também que tem já longa aqui no nosso programa em relação a se os monoativos são bons ainda, se o mercado tende a ir mais para o lado dos fundos multiativos e gestão ativa, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essas questões. O início da indústria foi monoativo porque foi o que foi possível fazer, né? Era muito difícil você começar a convencer proprietários que o fundo imobiliário era um instrumento interessante para ele se desmobilizar, etc., né? Óbvio que a gente acha que os fundos imobiliários de gestão ativa são mais adequados para os investidores, né? Hoje, por exemplo, na minha opinião, você tem uma situação hoje onde você tem uma carência grande hoje de ativos, você tem hoje uma demanda grande de investidores procurando oportunidade de fundos imobiliários, e você tem poucos ativos hoje disponíveis para você poder levar aos investidores hoje. Tanto é que, se você for hoje verificar a indústria hoje, 20% da indústria hoje estão em fundos imobiliários de papéis, né? Em fundos imobiliários de CRIs. Os últimos fundos imobiliários que têm saído são fundos de fundos, são fundos de CRIs. Você tem hoje uma dificuldade de gerar bons ativos para poder estruturar bons fundos imobiliários, né? Hoje, no segmento de laje corporativa, hoje, por exemplo, você tem hoje proprietários sem interesse para vender os seus ativos nesse momento, porque eles acham que no período de 2, 3, 4 anos esses ativos vão estar muito valorizados, então ele não tem interesse de colocá-los à venda hoje através de fundos imobiliários, e quando eventualmente tem interesse, é num valor que o yield fica muito difícil de você poder estruturar um fundo imobiliário, quer dizer, a conta não fecha, né? Então, hoje, na realidade, você tem hoje uma demanda grande de investidores buscando fundos imobiliários e você tem uma falta de ativos, né? Os últimos fundos imobiliários mostram que isso está acontecendo, né? Você vê, por exemplo, o Banco Pátria está lançando um fundo imobiliário agora, onde cheque em branco, né, que a gente fala, né? Quer dizer, ele vai fazer a captação de recursos, depois ele vai buscar os ativos. Eventualmente, por ser o Pátria, pode ser que eventualmente ele tenha alguma facilidade um pouco maior, mas de qualquer forma está sendo lançado um fundo imobiliário, cheque em branco, o investidor vai adquirir cotas do fundo sem saber quais são os ativos que vão estar dentro desse fundo, né? Então, hoje eu acho que a indústria está aguardando um pouco como é que o mercado vai se comportar agora nesse novo governo, como é que a economia vai caminhar, como é que vai ser essa nova onda, né? Esse novo ciclo imobiliário que tende a acontecer, né? Que a gente
a questão dos ciclos imobiliários, né? A gente está caminhando com um novo ciclo, né? Isso é claro que isso vai acontecer. Então, hoje, o mercado hoje está buscando oportunidades, está buscando ativos para poder levar bons produtos para os investidores. E Marcos, bom, interessante, claro, então naquele momento não foi estruturado aquilo que era possível vender no mercado, né, dado que estava no início. Então, hoje, essa é uma questão que eu acho que é importante e relevante, né, que a gente tem debatido até em alguns grupos aqui de investidores de fundos imobiliários, exatamente o que você falou, quer dizer, o mercado está crescendo. Há pouco tempo atrás eram 100 mil investidores, já estamos ultrapassando a marca de 200 mil investidores em fundos imobiliários. A gente está vendo um aumento de ofertas, mas essa é uma outra questão. Então, você vê que do lado da oferta, quer dizer, isso pode atrapalhar um pouco o crescimento dessa indústria. E quais são os segmentos que você citou, lajes corporativas? Então, você acha que isso essa dificuldade de adquirir bons ativos que sejam viáveis, no sentido de dar um yield para o investidor que faça sentido de comprar aquelas cotas? Você vê que isso é específico das lajes corporativas ou outros segmentos também, como shopping, ou logística, ou outros segmentos vão ter essa mesma dificuldade? A gente viu recentemente o crescimento de fundos imobiliários de shopping, né? Eu acho que teve alguma facilidade nesse sentido, porque num determinado momento da economia, né, a partir de 2012, 2013, foram lançados uma quantidade muito grande de shoppings no Brasil, né? Então agora houve uma certa facilidade para você encontrar ativos desse nível para você fazer fundos imobiliários. Então, especificamente o mercado de shopping teve uma facilidade maior nesse sentido. Você teve agora também, recentemente, muitos fundos imobiliários de logística, né, onde você tem uma logística industrial, né, fundos imobiliários industriais e de logística, basicamente também oriundos de operações de BTS, né, onde, como as operações de BTS, elas largam um nível de locação, um yield um pouco maior, você acaba, no início, viabilizando um fundo imobiliário nesse período, enquanto o BTS está funcionando, né? Enquanto você tem o contrato de locação atípico, então isso facilita você estruturar um fundo imobiliário para esse tipo de ativo. Agora, lajes corporativas, que é um tipo de investimento que o investidor gosta muito, né? E a gente sabe que tende a entrar num ciclo bastante positivo, dos nossos 2, 3, 4 anos, né? Você tem uma dificuldade grande exatamente porque você tem, hoje, a conta não está fechando, né? A diferença é quando você olha, por exemplo, os REITs, né? Quer dizer, você olha lá o nível dos locatários, você tem Apple como locatário, Amazon, né? Locatários no nível ativos, com quantidade de ativos muito grande, né? Ativos com vários tipos, fundos imobiliários com vários tipos de ativos, né? Sejam lajes, shopping, centro de convenções, etc. Aqui no Brasil ainda eu acho que precisa ter, a economia está de uma certa forma estabilizada, juros também, obviamente, está num patamar mais baixo, para que essa indústria ela tenha condições de crescer num volume maior de produtos que possa atingir, na minha opinião, um interesse maior que vai haver por investidores nessa classe de ativo, né? A gente enxerga o fundo imobiliário hoje, do ponto de vista do investidor, nenhum investidor hoje, na sua carteira, ele vai deixar de ter um fundo imobiliário, né? Pensando nos seus objetivos de complementação de renda, né, para o futuro, o fundo imobiliário hoje faz todo sentido, junto com, se alinhando com produtos de previdência, etc., né? Fica aquela questão, qual é o volume, né, qual é o tamanho de fundo imobiliário numa carteira, né, 5%, 10%, 15%, né? Eu particularmente acho que uma coisa em torno de 10% a 15% da carteira de qualquer investidor de fundo imobiliário é muito saudável, e esse percentual talvez aumentando gradativamente de acordo com a idade desse investidor, né? Conforme esse investidor ele vai aumentando a idade dele, talvez esse volume de fundos imobiliários na carteira vai aumentando, porque ele passa por um período da vida onde ele vai demandar mais renda, né? E aí fundo imobiliário faz todo sentido ele aumentando aí gradativamente
ao longo da sua expectativa de vida, né, pensando em fundo imobiliário como complementação da sua renda no futuro. Eu acho que o grande desafio é esse, na minha opinião. Acho que a coisa caminhando para taxas de juros em patamares mais baixos do que a gente tem hoje, né? Porque a taxa de juros ainda, apesar de, né, comparar com o passado, obviamente, é um absurdo, mas as taxas de juros ainda são altas, né? Com taxa de juros mais baixa, o grande desafio é você ter bons ativos para você levar para os investidores, porque o interesse para inclusão de fundos imobiliários na carteira dos investidores, com certeza vai aumentar de forma exponencial. E, Marcos, você vê que uma saída seria, claro que isso também é uma barreira, né? Seria, assim, lajes corporativas, isso é bem óbvio, né? O mercado acaba se concentrando muito hoje até São Paulo, né? Porque o Rio já está com dificuldades maiores, né? Será que as gestoras não teriam que abrir esse leque, buscar oportunidades em outras regiões? Mas isso também, ao mesmo tempo, você falasse, né, na experiência que você tem nesse mercado, também é difícil a gestora que está em São Paulo, o país é grande, né? Você buscar essas oportunidades fora, né? É difícil. No segmento de lajes corporativos é difícil sair de São Paulo, né? Rio de Janeiro agora nessa situação também ficou um pouco mais difícil. Provavelmente o Rio tende a passar ao longo do tempo, principalmente com a indústria, com o crescimento da indústria de energia, óleo, gás, etc. O Rio de Janeiro deve entrar num período melhor. Mas hoje, basicamente, a liquidez dos grandes ativos imobiliários está em São Paulo, né? Não dá para fugir muito disso, né? Acho que a indústria começou a sair um pouquinho de São Paulo em shoppings, né? A gente já viu shoppings em outros estados, no sul, né? Acabou de sair um shopping com fundo imobiliário, com um shopping em Maceió, né? Então, acho que esse tipo de ativo ele é interessante para ele sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Principalmente São Paulo. No segmento de logística também, né? Obviamente a gente vê no Sudeste, né? Caminhando para o Sul, ativos no Sul, ativos em São Paulo, né? Ativos no Rio de Janeiro. Lajes corporativas, eu acho que vai demorar um pouquinho para você sair de São Paulo. Eu acho que ainda não dá para você pensar em fazer um fundo imobiliário de lajes corporativas fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu acho que os outros segmentos, eu acho que devagarzinho vai caminhando, principalmente shopping e logística industrial, né? E você acha que o mercado vai ter que amadurecer muito ainda, de repente o mercado expandir para um lado da incorporação, porque hoje todo mundo quer fundo de renda, né? Você acha que isso vai demorar muito tempo para a gente ter mais oferta de fundos de incorporação? O fundo imobiliário em desenvolvimento, né? Quer dizer, na realidade, o investidor gosta de saber o que ele está comprando, né? Ele gosta de enxergar qual é o ativo que ele está comprando, onde é aquele ativo, precificar aquele ativo, né? Quem o assessora poder dar informações para ele com relação aonde esse ativo pode chegar ao longo do tempo. Quer dizer, o investidor brasileiro, obviamente, não está habituado, né, a essa coisa de fundo imobiliário de ativos em desenvolvimento, né? Eu acho que pode caminhar nesse sentido, né? Mas eu acho que ainda leva algum tempo. Eu acho que ainda o investidor brasileiro ainda é um investidor ainda muito conservador, que ele gosta de saber aquilo que ele está comprando, aquilo que ele está adquirindo. Mas se continuar nesse nível, né, se a economia efetivamente melhorar, a taxa de juros cair, as coisas realmente andarem de forma diferente, com certeza você vai começar a ver, principalmente, um início aí novamente de fundos imobiliários de desenvolvimento. As primeiras, quando a gente teve aquele boom da indústria de fundo imobiliário, você lembra, obviamente, a gente teve algumas experiências de fundos imobiliários de desenvolvimento, né? Só que, infelizmente, foi num período onde a precificação desse ativo ela foi muito alta, né? E num período da economia em que as taxas de juros estavam muito baixas, aquela euforia toda, quer dizer, os investidores que entraram nesses fundos imobiliários no passado amargaram durante um período muito longo prejuízos. Agora estão começando a se recuperar, alguns ativos ainda que foram feitos nesse nível lá atrás, ainda com uma vacância muito alta, né, diminuindo, mas ainda com uma vacância muito alta, os valores das cotas, os valores patrimoniais já aumentando, mas, de qualquer forma, eu acho que é tudo uma questão, eu acho, de experiência e vivência. Acho que tudo aquilo que a gente passou vai ser utilizado lá na frente como experiência para que os investidores possam tomar boas decisões e que os gestores possam levar ao mercado produtos que tenham um nível de risco menor, etc.
E você vê que a gente teve aquela aprovação, né, daquela regulamentação que agora os fundos de pensão que tinham imóveis direto na carteira, agora vão ter que fazer essa transição, claro, vai ter alguns anos ainda até se completar, né, quer dizer, vai ter só via fundo imobiliário. Você acha que isso pode criar uma possível transição dessa indústria de fundo imobiliário para esse tipo de fundo, por exemplo, como a gente está falando aqui de desenvolvimento, ou fundos, seja de lajes ou outros segmentos que ficam um pouco fora de São Paulo, até porque esses fundos têm gestores profissionais e é um capital realmente de longo prazo, com valores de carteira grandes, né, que você consegue pulverizar aquilo dentro, quer dizer, para depois esses fundos ir em paralelo com a indústria de varejo, depois isso ir para o mercado e realmente pulverizar por investidores pessoas físicas? Com certeza. Eu costumo falar o seguinte, quer dizer, se o investidor quiser ter uma ideia, eventualmente, do que a gente vai ter lá na frente, ele pode, por exemplo, buscar quais são os fundos imobiliários que não estão listados. Muitos desses fundos imobiliários que não estão listados são fundos que eles vão ter a saída via uma oferta 400 varejo. Então, lá você encontra lá hoje, nos fundos imobiliários não listados, fundos imobiliários de ativos que que hoje você nem sabia que poderiam ser fundos imobiliários de varejo hoje em dia, né? Então, ali você pode encontrar alguma coisa que você vai ter lá na frente. Veja que a gente está falando de um crescimento da indústria, da demanda por fundo imobiliário, e a gente nem falou desse tipo de investidor, né? O investidor institucional, né? O investidor institucional, ele basicamente, a participação dele nesse mercado é muito pequena, foi muito pequena. A questão da liquidez também, obviamente, atrapalha muito a decisão desse tipo de investidor na entrada desse mercado. Agora você tem essa questão da legislação, né, que isso deve, ao longo do tempo, aumentar a demanda por esse tipo de investidor. Eu acho que você tem razão, eu acho que esse investidor ele vai ajudar nesse sentido de você poder, desse investidor, entrar em fundos imobiliários de desenvolvimento, né, ajudar para que esses fundos imobiliários possam ser viabilizados. Eu acho que é um tipo de investidor que tem condições de avaliar, né, de uma forma, obviamente, bastante mais técnica do que um investidor de varejo, a viabilidade de um fundo imobiliário desse tipo. Acho que você tem razão. E tem a questão também, da mesma forma que o investidor busca, caiu o CDI, né? Ele quer obter um retorno maior do portfólio, como ele tinha há um tempo atrás. O problema para o gestor desses fundos ainda é maior, porque ele tem uma meta atuarial, né? Quer dizer, de repente, um caminho do fundo imobiliário pode ser melhor do que, de repente, ele alocar mais em ações ou fundos multimercados, né? Não tenha dúvida, concordo plenamente com você. E tem uma questão também que sempre me perguntam os alunos, né, do curso, algumas discussões também de fórum. Você falou aqui, né, há uma dificuldade de adquirir ativos num determinado preço que lá na ponta final gere um determinado yield, né, para o investidor, que vai atraí-los, né, a comprar essas cotas. Muitos me perguntam, Thiago, qual é o que ocupa no mercado que faz sentido do ponto de vista financeiro de eu tirar o meu dinheiro, por exemplo, de um CDB e colocar em fundo imobiliário. Aí acho que tem a conta, sempre coloco isso, tem uma conta, eu queria ver a tua opinião sobre isso, né? Tem aquele famoso spread entre uma NTNB longa. Então, você tem que buscar um dividend yield que dê um spread, um prêmio de risco da faixa aí de 2,5, né? Então, hoje, sei lá, uma NTNB longa está 4,5, eu tenho que buscar algo em torno de 7%, quer dizer, é essa a conta mesmo que a gente tem que fazer? Eu acho que essa conta hoje ela é correta, ela não é uma conta errada, na minha opinião. Acho que o investimento em fundo imobiliário, estamos falando, apesar de vocês são ativos imobiliários, etc., é uma renda variável. Então, quando você compara com um papel como um título público, né, quer dizer, ele precisa ter uma diferenciação de spread, para você poder adquirir. Acho que tem que ter uma diferenciação você ter um atrativo para você entrar em fundo imobiliário. Mas eu acho que, como a gente estava falando, eu acho que as taxas de juros elas devem ao longo do tempo reduzir, elas devem cair, e aí isso entrar em níveis diferentes. Agora, óbvio que o investidor
quando ele busca o fundo imobiliário hoje, ele também busca uma segurança, uma diversificação na sua carteira. Quer dizer, a questão da remuneração em relação ao NTNB é importante, mas também é importante a diversificação. É importante ele começar a formar uma carteira do ponto de vista de aposentadoria, etc., né? Uma classe de ativo que tem um nível de segurança diferente de tudo que você tem disponível, né? Então, a remuneração, obviamente, é importante, é lógica a comparação com um papel, com um título público, mas a diversificação também ela é importante. Eu acho que, na minha opinião, do ponto de vista de produtos com distribuição de renda, né, visando a aposentadoria, etc., você não tem nada melhor do que fundo imobiliário no Brasil, né? E você precisa começar a fazer isso, né? Quer dizer, então, não adianta você esperar esse yield melhorar para você começar. Você precisa começar agora e para que você tenha condições lá na frente de ter uma carteira diversificada, pulverizada e geradora de renda, né? Sim, senão, dentro dessa, seguir só essa lógica, o investidor daqui a pouco não vai poder ter 100% só em títulos públicos. Aí isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido, é aquela coisa, você chegou na sua aposentadoria, não faz sentido você, quando você já está precisando de renda para sua aposentadoria, você ir lá todo mês resgatar um pedaço da sua NTNB, seja lá do seu CDB que você tem no banco, quer dizer, não faz sentido, né? Então, você precisa começar isso a partir de agora, isso demanda tempo. A gente tem investidores aqui que começaram com a gente desde o início da indústria. Eu lembro muitos investidores nossos que formaram um objetivo. Eu quero chegar a ter 10 mil, 20 mil, 30 mil reais oriundo de renda de fundo imobiliário. Quando chegar nesse volume, eu vou dar uma parada. Então, assim, a gente tem muitos investidores aqui que já atingiram esses objetivos, né? Já tem hoje um nível de renda que ele considera suficiente para fazer parte das rendas que ele tem, que ele precisa ter na sua aposentadoria. Então, acho que ele precisa começar, né? Quer dizer, não dá para esperar uma situação super favorável de mercado para você começar. Você precisa começar. A gente aqui acha que esse momento é um momento oportuno, né? Acho que é um momento onde a gente tende a ir gradativamente uma economia melhorando, o interesse, os ativos imobiliários se valorizando, né? Obviamente uma demanda por ativos imobiliários em função do crescimento aumentando, né? Então, acho que esse é um momento interessante para quem ainda não começou a começar e para quem já está aí com a sua carteira de informação, é continuar aumentando, sem dúvida nenhuma. Ainda, Marcos, nessa linha, né, acho que isso interessa bastante a audiência, porque a gente parte do princípio que aqui a gente é focado em fundo imobiliário, mas a gente sabe que na prática o investidor também não vai ter toda a sua carteira comprada em fundo imobiliário, tirando algumas exceções. E aí, outro dia me perguntaram também, Thiago, o que rende mais em termos de dividendos, ações ou fundo imobiliário? Eu falei, pô, é uma pergunta complicada, mas eu estava vendo um estudo da Economática, uma estimativa, que é de 2002 até agora 2018, acho que a média do ano passado, se você pegar as empresas listadas, né, na B3, você não chega a 4% a média do yield anual, sendo que o pico foi 5%. Isso facilmente você encontra ainda fundos imobiliários bons que pagam acima disso. E como você falou, né, você falou um negócio que é importante na questão de quem já está no ciclo final, que gostaria que você comentasse também, que o fundo imobiliário tem essa regularidade mensal, coisa que também as ações, mesmo aquelas que distribuem mais dividendos, não têm, né? Se você pegar de 2013 para cá, Ibovespa e FIX, eles estão basicamente iguais, né? O ano passado você teve FIX um pouco mais baixo do que o CDI, mas de 2013 para cá, Ibovespa e FIX têm um comportamento basicamente semelhante, sendo que no Ibovespa você teve altos e baixos, né? Você dormia e não dormia, e na indústria de fundo imobiliário você teve muito menos volatilidade. Então você teve, se você comparar o FIX com o Ibovespa de 2013 para cá, né? Você teve aí basicamente o mesmo nível de remuneração sem muito susto, né? E aquilo que a gente sempre prega, né? Quer dizer, a gente, obviamente, eu estou alocado aqui dentro do Banco Invest na DTVM do banco. O fundo imobiliário é uma classe de ativos que a gente distribui aqui, junto com produtos de renda fixa, fundos multimercados, debêntures, CRIs, que a gente estrutura aqui em casa, CRIs de terceiros. Obviamente, o que a gente prega é que o investidor tem uma carteira bastante pulverizada, bastante diversificada, né?
em qualquer lugar do mundo, ativos imobiliários fazem parte das carteiras dos investidores, seja através de fundos imobiliários, seja através de papéis de securitização, né? O CRI, por exemplo, né, que a gente acabou de falar do crescimento do tamanho da indústria de fundos imobiliários de CRI, como cresceu, né? CRI, por exemplo, é um produto que dentro de um fundo imobiliário, ele tem um apelo fantástico, né? Porque o investidor comprar um CRI, ele fica num determinado risco. Quando ele compra via fundo imobiliário, ele está comprando uma série de papéis diferentes, com gestor especializado, momento de entrar, momento de sair, vários indexadores, né? Com a isenção de imposto de renda, né? Então, são coisas que só o fundo imobiliário consegue trazer. E com benefício fiscal, questão da liquidez, quer dizer, então, o que a gente, obviamente, prega é que o investidor tenha um pouco de cada ativo, né? Ele vai ter ações, vai ter fundos imobiliários, vai ter CRI, vai ter renda fixa, vai ter sua NTNB, ele vai ter uma carteira diversificada, obviamente, mudando os percentuais de acordo com o tamanho de cada investidor, seus objetivos, sua idade, etc. Sim, mas até complementando o que eu estava falando aqui sobre as ações, eu também respondi no sentido de que não é o investidor também tem que olhar por o retorno total, não só de dividendos, né? Porque daí as ações, uma empresa tem o potencial de multiplicar várias vezes o seu lucro, consequentemente multiplicar várias vezes o seu valor de mercado, coisa que, claro, o imóvel tem uma limitação, né? Enfim, então a questão toda que a gente está analisando aqui em relação à distribuição de dividendo e essa regularidade que o fundo imobiliário tem, que grande parte é mensal, coisa que as empresas não distribuem também seus dividendos de forma mensal. Sem dúvida. E Marcos, você também é economista de formação, e a gente fez aqui várias entrevistas nesse primeiro trimestre, fazendo uma avaliação de mercado, enfim, agora passou aquele famoso 100 dias, né, do governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse também como é que você está avaliando esse cenário e colocar também o outro lado da moeda, você botou vários aspectos positivos, se você enxerga quais são os riscos, né, para o mercado de fundos imobiliários e riscos para o mercado de renda variável geral daqui para frente. Eu acho que o mercado, e nós aqui na Uninvest estamos bastante animados, né? Haja visto os investimentos que a gente tem feito aqui na nossa área de real estate, particularmente, né? A gente acredita que o mercado, obviamente, vai crescer bastante, a gente acredita que no crescimento econômico daqui para frente. Obviamente, a gente precisa tomar cuidado se eventualmente a gente chegar naquele período que a gente, naquele ciclo imobiliário bastante positivo, né? Porque quando a gente volta para trás, a gente vê aqueles booms, aqueles ciclos imobiliários bastante positivos, para que os ativos que sejam colocados via fundo imobiliário para os investidores sejam ativos que sejam bem precificados, ativos que não sejam supervalorizados em função do momento econômico que a gente possivelmente vai viver lá na frente, onde você vai ter menos, uma vacância menor, onde você vai ter uma taxa de juros menor, onde você vai ter condições de mercado mais propícias para você viabilizar esses ativos. Então, o cuidado é quando você chegar num momento onde a gente enxerga que isso vai acontecer num período de 2, 3, 4 anos, obviamente se tudo correr bem, onde você vai ter um crescimento forte na indústria imobiliária, um novo boom imobiliário acontecendo, para que esses ativos, quando eles sejam colocados ao mercado, o investidor possa avaliar do ponto de vista da sua precificação, do ponto de vista da longevidade desse ativo ao longo do ano, né? E lembrar que, assim como a gente passamos por um ciclo negativo, vamos passar por um ciclo positivo, nós também vamos passar de novo por um ciclo negativo, quer dizer, é cíclico, né? Então, o investidor, quando ele coloca um ativo imobiliário na sua carteira, ele tem que ter isso em mente. Mas, obviamente, aqui a gente está muito animado, né? E acha que nós vamos, como eu disse, que nós vamos passar por um período que vai ser propício para o investidor, e, como eu disse, a partir de agora, ir aumentando gradativamente a sua aquisição, né, dessa classe de ativo na sua carteira. E eu sei que muitos não gostam de responder, mas vou fazer aqui essa pergunta, Marcos, dos setores aí que a gente tem à disposição no mercado de fundos imobiliários, o que você está vendo como o mais atrativo agora, dentro do que a gente conversou aqui, de buscar um bom ativo, de ter não estar super valorizado, de ter um yield atrativo?
O que você está enxergando agora? Eu acho que os fundos de fundos são boas opções. Eu acho que se você tem fundos de fundos hoje que tem nas suas carteiras papéis ativos que foram adquiridos lá atrás a preços melhores do que estão sendo ofertados hoje no mercado. Então, e eu gosto muito dos fundos de fundos. Eu acho que isso dá oportunidade para o investidor ter um nível de segurança maior, né, um nível de diversificação maior. Os fundos de papéis, os fundos de CRI, né, também eu acho que tem boas oportunidades, o yield é bastante atrativo, né? Fundos de lajes corporativas, os bons fundos ficaram muito caros, está muito difícil hoje de você adquirir via bolsa bons fundos imobiliários de lajes corporativas. Fundos de shoppings, você tem algumas oportunidades, mas também os bons fundos imobiliários de shoppings também hoje estão num preço também muito caro e obviamente, muito pouca liquidez, né? E aguardar as boas ofertas. Eu acho que vamos aguardar aí o que vai vir ao mercado. Quer dizer, como eu disse, a gente está prestes a colocar um fundo de fundos nosso aqui, né? Nós vamos colocar também um fundo de logística, quer dizer, então a gente aguardar aí boas oportunidades, porque na Bolsa hoje eu enxergo boas oportunidades em fundos de CRI, alguma coisa em fundo de shopping. As outras classes de ativos eu considero que já chegou num preço que está difícil para o investidor comprar. Eu acho que o yield está muito baixo. Sim, isso também é um aspecto importante. Às vezes o investidor só fica focado no que a gente chama de, tecnicamente, de mercado secundário, né, o que já está ali se negociar no ambiente de bolsa, mas as grandes oportunidades, às vezes, chegam no mercado primário, que são via as ofertas, né? Não tenha dúvida, com certeza. Quer dizer, como eu disse, né, para o investidor, o aperitivo, né, para ele, vai procurar quais são os fundos imobiliários que não estão listados, né? Aquele que entrou via uma 476, né? Que isso lá na frente pode virar um fundo imobiliário de varejo, pode virar um fundo imobiliário, uma oferta 400, que vai dar oportunidade para o investidor participar daquele ativo. E Marcos, você que começou a indústria lá atrás, a gente comentou aqui que isso foi ofertado ao mercado aquilo que era possível, né, o mercado absorver. Como você enxerga agora as tendências futuras do nosso mercado de fundo imobiliário? Se algumas coisas a gente já discutiu aqui, né, que de repente tem essa possibilidade de sair um pouco de São Paulo, Rio, ou ir para o mais lado do desenvolvimento, mas você acha que a gente pode partir para que tipo de segmento, que tipo de inovação a gente pode esperar aí nos próximos anos? Olha, há um tempo atrás eu vi que você tem REITs, por exemplo, de antenas de transmissão, né? Que você tem REITs de cemitérios, já tem um aqui, inclusive, aqui, né? Que você tem, assim, REITs de ativos que a gente nunca podia imaginar que tem. Você pega, por exemplo, nesse segmento de transmissão, por exemplo, tem uma questão de inovação tecnológica também que é importante, né? Acho que, provavelmente, quando esses fundos foram criados nos Estados Unidos lá atrás, você tinha antenas de transmissão que precisavam ser muito maiores do que elas são hoje, né? Hoje, provavelmente, essas antenas de transmissão hoje são muito menores do que no passado. Então, tem essa questão importante também que o investidor tem que analisar, quer dizer, a inovação tecnológica, né, toda essa mudança da economia também influencia na decisão de investimento, né? Essa questão hoje, por exemplo, do e-commerce, né, do crescimento do e-commerce, da demanda que você vai ter por galpões com proximidade, né, dos grandes centros, né, porque aquilo que seja adquirido via internet chegue ao consumidor final num prazo de tempo muito menor do que hoje, né? Hoje, eventualmente, o investidor tem uma comodidade muito grande quando ele vai fazer uma aquisição, ele vai comprar um produto via internet, mas quando ele vai ver, o prazo de entrega é 15, 20 dias, às vezes, né? Então, você tem uma demanda por galpões desse tipo, né, que são mais perto dos grandes centros, né, para atender essa demanda, né? Mas eu acho difícil responder com precisão. Eu acho que essa questão também dessa mudança forte que a gente está passando aí do ponto de vista de costumes, de tecnologia, etc., vai influenciar um pouquinho também a decisão de investimento também. Eu acho que você vê hoje, por exemplo, no segmento de lajes corporativas, você já tem escritórios com lajes sendo ocupadas por
multiusuários, né, numa única laje, coworking, né, isso basicamente não existia lá atrás, né, então acho que são coisas que vão acontecendo que vai mudando também a decisão de investimento, né, os ativos vão se comportando, novos ativos, novas demandas vão aparecer em função dessa mudança tecnológica e mudança que a gente está tendo aí, vai ter ao longo do tempo. Interessante, Marcos. Então, chegamos aqui, né, na parte final da entrevista. Então, gostaria que você fizesse agora, né, as suas considerações finais e, de repente, algumas sugestões aí para o investidor que está começando agora nesse mercado de fundos imobiliários. Eu acho que hoje, em relação ao passado, né, aquela coisa de os monoativos, o investidor não conhecia fundo imobiliário, queria escritura, né, imobiliária participando do processo de venda, você não existia a liquidez, não existia liquidez, né, quer dizer, a negociação não era em bolsa, quer dizer, acho que a melhora hoje do mercado hoje é gigantesca, né? Hoje o investidor ele tem o Clube FI que pode, né, que ajuda bastante o investidor. O meu Clube FI na minha máquina ele está sempre aberto, né? O investidor quando está hoje perguntando para você de fundo imobiliário, obviamente você não lembra de todos os detalhes de cada fundo. Então você vai lá no Clube FI, você vai no Rodrigo, né, no Desmistificando, né? Ajuda bastante. Você tem o Arthur. Hoje você tem bastante informação. Obviamente o que eu aconselho para o investidor na sua decisão de investimento ter um bom gestor, eu acho que essa é a dica principal, né? O bom ativo é importante, mas o bom gestor de fundo imobiliário, gestor renomado, com experiência, com segurança, ele é mais importante do que tudo, né? Então, qual é a experiência desse gestor, o que ele já fez, o que ele entregou, né? Qual é a segurança dele, aí depois vem o ativo. Você tem hoje no mercado ferramentas que auxiliam bastante o investidor na sua tomada de decisão, então, como eu disse, todo esse, né, coisa que você não existia no passado, coisa que não existia no passado, né, esses vários agentes possibilitando que o investidor tenha acesso a um nível de informação que ele nunca teve, né, as informações que os fundos dão hoje também, né, hoje você vai buscar uma informação do fundo, você tem muito mais informação do que você tinha no passado, os relatórios gerenciais que os fundos disponibilizam hoje estão muito mais abrangentes do que eram no passado, estão cada vez melhores. Então, o investidor tem que estudar um pouquinho, fazer a sua lição de casa, ter um bom profissional para auxiliar, né? Tem hoje procurar uma boa assessoria também de informação no mercado, como vocês, né? Que eu utilizo todos os dias, e não demorar para formar sua carteira, porque o tempo corre, né? Quanto mais velho ele fica, mais difícil fica para ele obter lá na frente o volume de recursos que ele vai precisar, com certeza, para ele poder lá na frente ter uma tranquilidade financeira, poder, né, viver com mais tranquilidade, quer dizer, não vai querer ficar trabalhando aí até 70 anos de idade, né, ou esperar a aposentadoria nova do Guedes, que não vai ajudar muito também. Então, eu acho que essa basicamente a dica que eu daria. Então, tá certo, Marcos. Então, de novo, a gente agradece aí a tua participação no nosso programa. Espero que você possa participar em outra oportunidade. Então, um grande abraço para você aí e um grande abraço também para toda a nossa audiência. Rodrigo, estou à disposição e a Aurinvest aqui também, estamos todos à disposição de vocês. Então, tá certo. Um grande abraço e até o próximo programa. Até logo, abraço.